Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio do Varejo Sem Segredo, o seu podcast que vai contar tudo sobre as curiosidades do segmento varejista. Eu sou o Silvestre Paiva e estarei conduzindo hoje o tema que é muito especial e curioso: duas gerações do varejo. Eu estou aqui com a Elisângela Hiroyaki Campos, que é formada em administração, pós-graduada em administração financeira e está à frente do Hiroyaki há 20 anos. Eu também estou aqui com a sua filha, a Heloísa Hiroyaki, estudante de administração e que exerce hoje o cargo de gestão administrativa dos supermercados Hiroyaki. Sejam bem-vindas. Estou bastante curioso para esse nosso bate-papo. Aqui já, antes da gravação, já estavam rolando umas histórias bem interessantes. E aí eu quero saber tudo. Tenho certeza que o nosso ouvinte também quer entender como que é isso, mãe e filha trabalhando no segmento varejista, num supermercado que hoje é bastante conhecido na nossa cidade, aqui na capital amazonense. Então, eu quero começar com a Elisângela. E, Elisângela, conta um pouco para mim como que surgiu a sua trajetória no Hiroyaki. Há quanto tempo? Como que foi o seu envolvimento? Conta pra gente. Bom, a gente está aí há 26 anos no mercado, né? Na época que começou, a primeira loja aqui no Veralves começou assim numa lojinha bem pequenininha. A gente começou vendendo somente hortifruti, né? Na época no mercado ele existia bastante... foram os mineiros que tinham aqui em Manaus e aí eles colocaram na época o varejão da economia, né? E então o que acontece? Ficou muito conhecido os locais que vendiam hortifruti como varejão, né? E aí meu irmão, ele já trabalhava nessa área, né? Ele fornecia hortifruti para algumas fábricas no distrito industrial. E aí ele queria colocar um varejão, né? E aí, passando aqui no Veralves, na João Valério, ele verificou esse local, né, onde está localizada a nossa loja, e aí realmente aí começou ali uma lojinha, na época só ele e minha mãe, e colocaram um hortifruti. Aí daí passou alguns anos, ele foi crescendo, colocou ali a parte de mercearia, né, e foi introduzindo. Aí veio o açougue. Na época eu trabalhava no distrito, na empresa Fogás. Não tinha nada a ver ainda com... Não, ainda não. E aí eu saí de lá, né, peguei minha indenização e coloquei também um varejão para mim. Ela abriu um também? Foi, eu abri um lá no Dom Pedro, mas assim, não foi muito bom. A gente ainda, por exemplo, na época eu não tinha carro. Então, assim, eu acordava muito cedo, saía de madrugada, de ônibus, né. Ele me dava ali um apoio, mas era bem complicado, né. E aí foi, como não estava dando muito certo o varejão do Dom Pedro, a gente resolveu juntar, né? Vamos trabalhar todo mundo junto, que aí a gente cuida melhor. Foi quando eu vim trabalhar com ele, né? O nome só era varejão? Era Varejão Veralves. Varejão Veralves. E aí começamos a trabalhar ali junto, era eu, ele e a minha mãe, e tinha 2 funcionários, né? Bem coisa de família mesmo. Depois a gente incluiu o açougue. Aí veio mais o açougue, já vendia açougue, já ficou ali um mercadinho, porque até então era ali a questão realmente de hortifruti, né? E aí assim foi crescendo, né? E fomos aumentando ali o número de funcionários e até, eu acho que em 2013, foi quando a gente trocou de nome para Supermercado Hiroyaki. Antes disso, em 2009, inaugurou o Varejão Ponta Negra. Então eram 2 nomes, Varejão Veralves e Varejão Ponta Negra. Aí tinha essa situação, porque eram 2 nomes, né? Mas era o mesmo grupo, era a mesma empresa. E aí, como também era um nome que estava ali muito popular, né? Por onde a gente ia, tinha varejão. E aí se confundia muito, né? Abria um varejão em algum lugar, o pessoal perguntava: é de vocês, né? Sim. E aí foi quando a gente realmente resolveu trocar de nome, né? É um pouco ali com o pé atrás, com medo de não pegar o nome, né? E então, Hiroyaki é o nosso sobrenome, só que o Hiroyaki com 2 Y, como tá lá na placa, é justamente de uma forma estilizada, né?
mais comercial. Isso. Ai, mas assim, foi um nome que pegou muito bem, pegou rápido, né? A gente não teve dificuldade de dizer, não. Apesar de que até hoje alguns clientes ainda chamam de varejão. Varejão. Interessante. Então, assim, vocês perceberam isso, vocês estavam crescendo já, então, assim, não era só mais hortifruti, né? Já tinha ali a questão da carne, né, que você falou. Então, a mudança para Iroiaque, ela já surge também com a mudança do próprio negócio, né, que estava crescendo, né? Então, não era só um nome pelo nome, né? Não, era porque já estava crescendo e, como eu falei, já estava um nome muito popular, que já não conseguia identificar a marca, porque já eram muitos varejões, né? E como o nosso era Varejão Viralves e Varejão Ponta Negra, e geralmente as pessoas, quando colocam varejão e o nome do bairro. Então as pessoas não conseguiam identificar se era o mesmo grupo, se não era, né? Então, por esse motivo a gente resolveu trocar. Porque assim, eu fiquei pensando porque poderia ter sido Varejão Iroiaque, né? Mas só que como o negócio cresceu, também virou supermercado. Como é que foi isso? Foi pensado nisso, né? Como a gente estava ali crescendo, né, a gente não tinha, por exemplo, marketing. E aí, nessa época, a gente contratou uma empresa de marketing que acabou ajudando a gente, né, nisso, né? Então, assim, foi pensado vários nomes, né? Mas fizemos várias reuniões e aí a gente chegou numa decisão para que fosse Supermercado Iroiaque. Hoje você tem a plena convicção que a decisão foi certa, né? Com esse nome? Sim. Por exemplo, se tu for olhar a estrelinha, porque tu olha e vê uma estrela, mas se tu vê, ela é justamente os dois Y, né? Sim. A formação dos dois Y forma a estrelinha. Maravilha, Elisângela. E assim, Heloísa, onde que a Heloísa entra na história? Né? Como que foi, Heloísa, você assim, seguiu os passos da sua mãe? Conta pra gente, assim, a tua trajetória junto ali do Iroiaque, do Varejão na época, no caso, né? Como é que foi? Então, eu tenho 20 anos, né? Eu entrei na empresa tem 3 anos. Foi assim, eu sempre tive assim, uma vontade ali de seguir empreendendo, né? Eu não tinha certeza ainda em que área eu queria seguir, mas eu já tinha essa vontade. Assim, eu até tentava ver se outros cursos, outras coisas me atraíam, mas realmente sempre foi muito ligada a isso, assim, né? E eu desde cedo sempre fui muito ambiciosa, assim, sempre tive muita vontade de crescer. E ali eu escolhi o curso de administração e assim que eu terminei a escola, né? Eu comecei a trabalhar. Aí no início eu até trabalhei também um tempo na empresa do meu pai, que ele é agricultor, né? Para fazer um pouco do financeiro, que ela queria que me interesse um pouco como funcionava ali uma empresa, né? Pegando uma empresa menor para entender como é que funcionava. Mas aí, assim, logo que eu comecei a entrar na faculdade, assim, eu comecei também a me encantar realmente por esse mundo do empreendedorismo. Então, foi uma fase minha ali que eu estudei muito em relação a outras empresas, né, casos de sucesso, e eu fui desenvolvendo, assim, uma vontade realmente de parte de gestão de empresas mesmo, né, de atuando nessa parte. E foi quando eu saí da empresa do meu pai, que eu trabalhava a parte financeira, né, que para mim estava ficando já muito monótono, e ali comecei a trabalhar mais na parte de gestão mesmo. Na época a gente fazia um trabalho de gestão de pessoas, né? Que era bem interessante, que foi, assim, muito legal para mim, entendendo o mundo dos negócios, assim, trabalhando com pessoas, né? A gente tem atualmente mais de 200 funcionários, então foi realmente algo que me direcionou muito ali para o que eu queria, né? Entender, assim, que eu tinha vontade de empreender, mas ainda não era certo que eu queria seguir no varejo, né? Mas hoje, assim, eu sou apaixonada realmente pelo varejo, eu gosto, eu sou varejista. É uma área para mim que é muito difícil de trabalhar, porque ela tem muitas frentes, né? Tu tendo ali... Imagina, a gente ainda nem é uma empresa tão grande, a gente já tem 200 funcionários, né? Sim. São 2 unidades, 300 funcionários, a gente tá indo para a terceira, né? Aí a gente vai provavelmente dobrar o número de funcionários. Então, assim, é muita gente para lidar, é muito processo para lidar, a gente tem que lidar a parte de, tanto de produção, que a gente tem a parte de produção também, tanto de manipulação, que é outro processo que é um pouco, se assimila um pouco até com a indústria, né, que a gente tem que levar de processo, aí tem a parte de marketing, e tem até a parte que a gente puxa um pouco para, que até as meninas vieram aqui com vocês, a parte de inovação que a gente também, o varejo ele pega um pouco de tudo, né, eu acho que o varejo ele também pega uma parte dessas startups, né, a parte de inovação, que é até um pouco mais difícil dentro do varejo, acho que se desenvolver pelo tanto de pessoas, pelo processo,
Mas assim, a gente pega um pouco da indústria, a gente pega ali um pouco das startups, né? A parte de inovação, a gente é uma empresa que gosta de trabalhar mais aberta, né? Com a mente mais aberta e para inovação. Então, e o comércio, né? De vendas que varejista tem que vender, né? A parte de vendas que é muito importante. Então, para mim, então, o varejo, ele é muito complexo nesse sentido. Ele tem várias frentes, né? Algo que às vezes tem que estar o tempo todo observando como é que está sendo a tua gestão, porque às vezes acaba deixando uma das frentes de lado, né? Então, assim, gosto de trabalhar com varejo, realmente é o que eu gosto de fazer. Essa gestão, para mim, é muito interessante e a gente foi desenvolvendo uma parceria muito legal, né? Até porque o meu tio, que é o sócio dela, ele já está um pouco afastado da empresa, então foi meio que quando eu entrei a gente começou esse trabalho mais junto, né? A gente também tem junto com a gente o nosso gerente geral, que é muito importante pra gente, a nossa gestão, e o meu primo, que é filho do meu tio, que também está com a gente na gestão da empresa. Legal, é bem familiar mesmo, né? Toda a base assim, do supermercado é bem familiar. E, gente, uma coisa que eu fiquei pensando, eu estou em Manaus há uns 10 anos já, né? Eu sou de Tefé, né? Interior do estado. E, só que, assim, eu começo a ter um impacto da marca Ioiá que de uns 5 anos, né? De uma forma mais forte, de uns 5 anos, 3 anos para cá. O que vocês atribuem essa divulgação, essa propagação da marca? Vocês tiveram um ponto de virada, assim, do que era antes, ainda ali muito focado no bairro, né? E depois, com a mudança do nome, né? Aí vem trazendo uma relevância maior, porque a partir do momento que vocês passam a se chamar supermercado, né? As pessoas já vão esperar outras coisas de vocês, além do hortifruti, né, cara? Então, assim, o que aconteceu nesse meio tempo? Como é que foi isso? Pois quando eu vim pro Varejão, né? Que na época era Varejão ainda. E aí, assim, na época eram poucos funcionários e tudo mais, e eu fui tentando organizar a empresa da melhor forma que eu conseguia, né? Na época, a gente não tinha nem os funcionários, né, não tinham nem carteira assinada, né? E aí eu fui fazendo um estudo para organizar, né? E aí, assim, a gente foi organizando aos poucos, e aí contratarmos consultorias, né, para nos ajudar. E aí a gente foi crescendo, foi mudando, foi melhorando a cada dia, né? E hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com a consultoria do Sebrae, né? E eu lembro que quando a Heloísa veio para a empresa, a gente trabalha com algumas ferramentas, uma delas é o Scrum, que é ali uma equipe de funcionários, né? Que tem ali uma metodologia ágil e tem um tempo para resolver uma problemática, né? E aí ela se encantou com a equipe, né? Ela disse: mãe, eu nem imaginava que os funcionários vestissem realmente a camisa da empresa para atuar dessa forma, né? E uma das coisas que ela até comentou, que foi bem interessante, que tipo assim, nossa, eu acho que a gente está indo no caminho certo, porque tudo que eu vejo na faculdade, a gente já está fazendo aqui também, né? Então, assim, essa contribuição do Magela, do Domênico, que vieram com essa consultoria, assim, foi muito importante para a gente, porque a gente foi se organizando, né? Então, assim, a gente não só cresceu, mas a gente se organizou também, né? Foi uma empresa que começou ali sem muito recurso, né? Então, foi tudo feito de uma maneira ali muito devagar, de fato, né? Sem muito recurso, então, realmente, como ela falou, ela foi organizando ali a parte de RH, de pessoas, né? Trabalhando para ter uma organização dos funcionários, e também a gente parte para a parte de organização de processos da empresa. Então, assim, foi um processo realmente até a gente chegar nesse ponto para investir um pouco mais na marca, né? Foi mais ou menos ali de 2015 para cá, realmente, que, assim, a gente tinha muito esse conceito de trabalhar, assim, ela sempre falava, a divulgação é feita muito boca a boca. E realmente, assim, a gente sempre teve, nossos clientes sempre foram muito do nosso marketing. Assim, eu sempre falavam bem da empresa, né? Acho que uma coisa que é muito importante na nossa empresa é a gente sempre prezou qualidade no nosso atendimento e nos produtos. E assim, o supermercado, ele tem... o supermercado ou ele vende serviço ou ele vende preço, né? Então a gente já estoura em 2 bairros de classe média alta. E foi algo que obrigou a gente ali a aprender na marra, né? Porque a gente tinha um público que exigia muito da gente. E aí o nosso público começou a exigir a mesma qualidade, o mesmo serviço que as empresas maiores, né? Por eles estarem localizadas em bairros
grandes, assim, eles exigiam da gente que a gente tivesse a mesma qualidade, o mesmo atendimento dos maiores, e começaram a comparar a gente com os maiores. Então, acho que existia um pouco dessa pressão da marra. A gente foi aprendendo na marra a competir, né? Mas, assim, a nossa essência de supermercado é muito isso, de ter a qualidade do nosso serviço, atendimento. E, assim, realmente, a gente não perdeu a nossa essência de mercadinho ainda. Eu acho que tem ainda ali a parte, tipo assim, o nosso cliente que é mais idoso, por exemplo, tem muitos clientes que é assim, anos que é nosso cliente, e eles vão lá, assim, para conversar com os funcionários e tudo mais. Então, a gente já tem essa essência que vem ainda do mercadinho, que em supermercados maiores não tem ainda, né? Se tu não vai no supermercado, tipo, por exemplo, um atacado para ficar conversando ali com a gerente, com os atendentes, né? Tipo, a gente já tem um pouco dessa essência, né? Apesar de ter, tá crescendo, né? Tá? A gente inaugurou a nossa nova unidade agora do Ponta Negra, que teve toda uma reformulação e tudo mais. A gente tenta trabalhar agora uma marca de nível mais elevado, né? Tudo mais. Mas ainda tem essa essência realmente de ter de ser um mercado de bairro. Legal, legal. E assim, vocês me alertaram com uma coisa, é que hoje o mercado varejista ele é muito competitivo. Sim. Então, Sim. por exemplo, todo mês ou todo semestre, só aqui na nossa cidade já inauguram algum supermercado, né? Sim. Algum atacadão, algum supermercado ali mais arrumado, estruturado de um bairro. E vocês, né, são uns que já estão há um bom tempo no mercado, né, e passando por essa transição, né, de ser mais tradicional, ali muito ainda atingindo um público só do bairro, passando para atingir um público, de certa forma, já da cidade, né? Porque hoje vocês estão localizados em vias, né, de muita movimentação, onde pessoas de diversos lugares da cidade compram lá com vocês. Então, o que vocês hoje possuem de visão para diferencial competitivo? Essa coisa que você falou, a questão dessa proximidade, ela é de fato um diferencial, né? Porque a gente não consegue ter esse tipo de conversa, de interação com os clientes em outros lugares. Como é que é na visão de vocês? Tem essa questão da proximidade? O que vocês conseguem atribuir mais assim, de diferencial? Acho que esse trabalho que a gente desenvolveu de gestão de pessoas, ele foi assim essencial para a gente continuar com esse nosso diferencial. Que enquanto a gente ainda era menor, a gente conseguia até mesmo ela, a tia Carla, que é a companheira dela, tá na loja atendendo de cliente, e aí a gente teve que passar por um processo ali de transmitir essa mesma ideia e visão para os nossos colaboradores, que foi um processo bem complexo, né? São 200 funcionários, eles terem essa visão. Então, assim, a gente queria manter essa essência que era o nosso diferencial, até hoje né? De ter essa qualidade e excelência realmente do nosso produto e no atendimento. Assim, nesse processo agora, a gente teve nosso propósito, né? E a gente conversou com os funcionários, a maioria das pessoas não gostam de ir no supermercado, né? São poucas pessoas que gostam de ir. Tem alguns realmente que gostam, mas é a minoria. Então, ali, a gente tem a nossa missão de para aquele cliente ali na rotina dele, que ele tem que tirar o tempo dele ali, que tá cansado, depois do trabalho, às vezes tira do dia de folga, para ir fazer supermercado, de transformar aquilo ali numa experiência realmente prazerosa para ele, de ter o melhor possível. Às vezes, assim, o cliente está irritado, aí, por exemplo, a menor coisa possível, por exemplo, ele vai pegar uma fruta e tem um carrinho na frente lá da fruta dele, aquilo ali já não é prazeroso para ele, aquilo ali já vai ser um estresse. Então, são pequenos detalhes, assim, que a gente tem trabalhado para estar dando essa experiência para o nosso cliente. Legal. Lisângela, se quiser comentar? Pois então, assim, que a gente tem esse cuidado, né, por exemplo, quando a gente veio ali crescendo, deram poucos funcionários, era muito mais fácil a gente conseguir transmitir para isso, né? Então, assim, houve um momento dentro dessa organização que eu me afastei um pouco da parte de gestão de pessoas, deixei na mão de uma gerente de recursos humanos e vi que realmente não foi uma boa opção, né? E foi quando a gente pegou ali, deu uma reformulada, foi quando a Heloísa veio trabalhar com a gente, e aí a gente passou a fazer realmente reuniões nos setores mesmo, de conversar, de ouvir os funcionários, para realmente de ver onde tinha algum nível de insatisfação, porque se a gente não trabalhar os nossos colaboradores, né, se os nossos colaboradores não estiverem satisfeitos, como que ele vai atender um cliente para que o cliente fique satisfeito? Então, a gente faz muito esse trabalho
interno, né, com os colaboradores, para que ele possa transferir para o nosso cliente a satisfação que ele tem em trabalhar no Iroiac. E o nosso desafio agora é preparar as pessoas para que elas consigam fazer o trabalho que a gente fez, de treinar pessoas, de estar transmitindo a nossa missão, nosso valor, nosso propósito para os nossos colaboradores, né? Como eu falei, a gente está indo para a terceira unidade, vai ser uma unidade bem maior, então a gente provavelmente vai dobrar o número de funcionários, vai ser de uma média de 300 e poucos, 400 funcionários. Então, cada vez mais a gente tem que treinar pessoas para que elas consigam passar para os colaboradores da operacional essa base. A gente tem muito um trabalho em relação a isso, porque a gente entende que um trabalhador do operacional ali, que está repondo a mercadoria, que está ali na padaria atendendo o cliente, ele, assim, o operacional ele cansa, né? Ele é cansativo. Acho que qualquer trabalho ele acaba ficando monótono, mas o operacional mais que qualquer outro. Então ali a gente tem que dar um sentido para o funcionário. Então, o que a gente passou também a fazer era muito trabalhar com as metas dos nossos gerentes, nossos líderes, serem transmitidas para os nossos colaboradores. Agora a gente tem o PMDC, que é uma metodologia que a gente usa, no qual todos os colaboradores têm seu indicador, sua meta diária. Então, assim, tem seu checklist. Então, assim, quando a gente passa essa missão de bater meta, de ter essa missão, ver o resultado dele, do operacional dele, nos resultados da empresa, é incrível. Como ele só precisa, assim, de uma direção para realmente ir atrás. O colaborador que está na base que sabe realmente o que o cliente quer, né? Então, a melhoria, ela vem realmente de baixo para cima, né? A gente tem que estar acompanhando o que o nosso cliente quer. E nada melhor do que o colaborador que está na base ali para trazer essa melhoria. Então, assim, esse direcionamento que a gente dá para os nossos colaboradores, eu acho que é muito importante. Ele tem esse direcionamento de que o trabalho dele do dia a dia vai fazer uma diferença no resultado da empresa. Ele tem esse direcionamento com o PMDC, né? Que é o PMDC, gente, só para o nosso ouvinte entender. É o Programa de Melhoria do Colaborador. Ele tem várias... dentro do PMDC, ele tem um checklist diário dele de atribuições. Por exemplo, o repositor, ele tem que frentear a loja, ele tem que fazer a gestão da validade, as atividades dele, que ele tem no dia a dia, para nada passar batido. E ele tem ali também os indicadores dele, por exemplo, assim, um colaborador que repositou, a meta dele é a ruptura do setor ali de limpeza. Então, se ele é responsável pelaquela área de limpeza, qualquer problema que ele tem ali vai ser responsabilidade dele. Então, assim, ele fica responsável pelaquela área, pelaquele setor. Então, ele tem ali, como a gente fala, a visão de dono, que era sempre a gente sempre fala que a gente queria passar para os nossos gerentes, para os nossos líderes, que eles tiverem essa visão de dono, de ele ver alguma coisa errada e incomodar ele, né? De ver ele passar ali e ver um produto fora da validade, isso nunca pode chegar ao nosso cliente, né? Então, o nosso colaborador ele tem que estar ali para, se ele qualquer coisa de errado que ele veja, ele ir lá e corrigir, né? Então, ele tem esse indicador dele, e aí também tem as metas, né, para ele acompanhar junto com o líder dele. E no final do mês, o líder pega lá, o colaborador começa com 100 pontos, aí ele começa com 100 pontos, aí teve a assiduidade no período, ou teve falta, teve algum... Aí, a cada ponto que ele é avaliado, ele vai perdendo ponto. E aí, se o colaborador chegar que chegar no final tiver mais pontuação, ele já automaticamente ele já é indicado para concorrer ao funcionário do mês. Aí a gente faz certificadozinho, né? Tudo com pertencimento. Que assim, eu acho que é muito uma questão de pertencimento. O funcionário não precisa tudo. Às vezes a gente tem trabalhado um pouco isso de, às vezes ele não quer, não que ele não queira, né? Mas assim, não é necessário, às vezes, um incentivo financeiro para ele fazer aquilo. Isso foi realmente uma visão minha que mudou quando eu passei a ver o Scrum. Que o Scrum, ele era voluntário. Eles se candidatavam para participar do Scrum, e aí eles tinham uma problemática. A gente até reformulou agora, mas na época eles tinham responsabilidade muito grande, por exemplo, aumentar a venda do setor açougue. E aí, assim, era um trabalho que eles tinham que fazer ali, que era muito grande, assim, eles se esforçavam muito e traziam ideias, assim, e às vezes tiravam um dia de folga deles para trabalhar nesse projeto. Eu fiquei, caraca, e ele não tá recebendo nada mais por isso, né? Então, realmente mudou muito minha visão sobre o colaborador. Tipo, ele não tava recebendo nada mais para estar fazendo aquele trabalho, ele só precisava da oportunidade de
fazer, um direcionamento Um realmente estímulo, para ele né? fazer E, aquilo. assim, gente, E os resultados eram, assim, muito bons, né? sensacional isso. Então, assim, vocês conseguem fazer esse tipo de acompanhamento com todo colaborador? Ou Atualmente tem a gente está... níveis O PMDC a gente está implementando agora. A gente já tem alguns setores que já... no Veralves, eu acho que 80% dos setores já está, né? Mas no Ponta Negra ainda falta, acho que metade dos setores ainda falta implementar. É um projeto que ele é grande, né? Todos os colaboradores, então a gente está implementando aos poucos. Então, pode falar. O PMDC ainda está em fase de implantação, principalmente no Ponta Negra, porque é feito todo um processo de oficina, de preparar, de orientar como que vai funcionar a ferramenta com a equipe, né? Para poder realmente começar a cobrar, né? Porque eles têm que entender como que é o funcionamento para poder funcionar. E o Scrum, a gente abriu inscrição e aí as pessoas que quisessem se candidatavam. Então, por exemplo, a gente tem 3 equipes no Ponta Negra, 3 equipes no Veralves, né? Quando algum funcionário fica desestimulado e sai, a gente vai colocando outros, né? E agora, para o outro ano, a gente vai abrir novas inscrições. Mas, assim, eles vêm fazendo trabalhos muito, muito, muito bons. E o Scrum é muito legal porque ele é uma metodologia que ele trabalha direto com o dono do produto, que no caso somos nós. Então, assim, tira toda a hierarquia de gerente, de líder. No Scrum, todo mundo, ninguém tem cargo, assim, por exemplo... participa qualquer pessoa e ele não tem cargo ali. Então, assim, a gente teve até abriu a nossa visão para muitos funcionários da base ali. Teve uma colaboradora que é a Jéssica, atualmente ela é a nossa gerente agora do segundo turno do Veralves. Ela era do delivery, né? A separadora do delivery. E aí ela desenvolveu um trabalho muito bom, participou do processo de seleção interna e foi líder da padaria. E aí também desenvolveu um trabalho muito bom e ela participou já para a gerência, agora atualmente é a nossa gerente. E vários outros colaboradores também que a gente descobriu ali pelo Scrum, né? Que talvez se não tivesse essa ferramenta que é uma ligação do colaborador direto com a gente talvez ele não se desenvolvesse tanto, né? Para a gente conseguir talvez alcançar uma gerência, uma liderança dentro da empresa. Ajuda a desenvolver, né, o colaborador. Né? E assim, uma coisa que eu fiquei pensando é que como é uma empresa que nasce de uma forma familiar, né, vocês têm o desafio de passar aquilo que vocês acreditam que é o certo para o colaborador. Sim. Ainda mais agora com o negócio crescendo, né, com cada vez mais pessoas entrando e saindo, né, porque sempre tem a rotatividade. Como que é isso hoje? Se um colaborador entra, ele tem contato com vocês diretamente para poder sentir o que é o propósito do Euroiac? Como é que é esse processo de entrada de um novo colaborador para que ele entenda a visão, o propósito? Como é que é feito isso hoje? Antigamente, era ela que fazia o processo de seleção, né? Só que assim, atualmente não tem mais nem como ela tá fazendo isso, né? É muito corrido. E aí, assim, foi o que ela sentiu muita falta, né? Na época que ela passou a gestão de pessoas para outra pessoa. Porque, assim, ela não tinha mais esse contato com o funcionário. E aí acabava que ficava, assim, uma coisa muito solta. E aí, agora a gente tem uma outra pessoa que faz o processo de seleção e tudo mais. É um desafio, realmente, agora que a gente tem estruturado para estar passando isso para o nosso colaborador. Então, assim, é feita a integração com ele, né? Ele não tem mais, assim, o processo desde que ele entra, um contato direto com a gente. Não chega a conhecer a gente na hora que ele chega na empresa, né? Mas como a gente tem todos esses processos, tem o Scrum, tem de reuniões tutoriais, a gente sempre faz reuniões de oficinas, de propósito e tudo mais, então ele acaba, em algum momento, tendo contato com a gente. E assim, como eu falei, não tem como ele ter... É muito colaborador, então não tem como todos terem contato com a gente. Então, o nosso desafio agora é preparar os nossos gerentes, os líderes, né? E até a nossa pessoa de gestão de pessoas para passar isso. Então, hoje vocês têm, com toda certeza, pessoas de confiança que conseguem já transmitir, já pegaram aquilo que vocês acreditam, né? Sim, uma outra ferramenta que a gente tem é o DDE. O DDE é uma reuniãozinha rápida, de ali no máximo 5 minutinhos, né? Que cada líder de setor, o gerente faz no início do expediente. Então, assim, geralmente eles tratam alguma situação que ocorreu na loja do dia anterior
E aí eles já aproveitam para tirar um dia para enfatizar o propósito, no outro dia eles enfatizam a missão, e aí eles vão tentando enfatizar essas situações para os colaboradores. Deixa né? todo mundo alinhado, né? Isso. Essas ferramentas, elas são muito legais, porque acaba que no dia a dia, se tu deixar assim uma ferramenta, as pessoas não tiram tempo para realmente, vamos falar um pouco sobre o propósito, vamos falar a atitude do nosso colaborador que foi muito legal, e valorizar a atitude do nosso colaborador. Então, assim, as pessoas acabam não tirando esse momento. Então, com a ferramenta do DDE, que assim, realmente 5 minutinhos para eles reunirem ali, é sagrado todo dia, eles fazerem. As equipes, né? Isso. Ali para eles, assim, fica a critério do líder, o tema do dia, né? A gente sempre está pedindo para eles estarem enfatizando, levando o nosso propósito da empresa com atitudes do dia a dia. Então, por exemplo, teve até recentemente um colaborador do delivery, entregador, que o cliente deixou cair, na hora de entregar, ele deixou cair o azeite dele, que ele precisava muito para fazer alguma coisa lá na casa dele. E aí, na hora, o entregador falou, não, fica calmo que eu vou levar aqui, eu vou trazer um pro senhor e você não vai pagar nada, assim. Aí o cliente ficou muito feliz, postou muita story falando assim, foi até engraçado a gente vendo a situação. Mas assim, sempre pegar essas atitudes do dia a dia e tá explicando, esse aqui é o nosso propósito da empresa, entendeu? Isso aqui que é o que a gente gosta de fazer pro nosso cliente, o nosso diferencial. Então, essas reuniões diárias, elas são muito importantes para estarem transmitindo as atitudes do colaborador que ocorre na empresa, para eles entenderem de fato. Uhum. Muito interessante isso, porque assim, o varejo é muito dinâmico, né? Acontece muita coisa em um dia, né? Eu imagino como é que deve ser para vocês ali na operação. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, hoje vocês têm pessoas que trabalham no operacional para manter ali o supermercado funcionando. Vocês possuem uma equipe voltada para o desenvolvimento do supermercado? O que eu quero dizer? Projetos novos, projetos de melhorias de processos. Existe essa divisão? Ou um colaborador que ele é operação, ele é só operação? Ou essa pessoa ela pode, por exemplo, ter iniciativas dentro do IAG? Como é que é isso? Pois através do Scrum é que o colaborador do operacional tem a oportunidade de sim. levar... Ele foge daquilo que ele faz todo dia, né? Sim. O Scrum ele funciona assim, quando ele pega uma problemática, a equipe, são 6 pessoas na equipe, eles pegam uma problemática e todos os dias eles têm que reunir e pensar como que eles vão achar uma solução para resolver aquela situação. Aí todos os dias eles vão reunindo e assim, bem interessante que eles já trabalham usando o diagrama de Chicago, sabe? Eles foram para as ferramentas, eles já usam essas ferramentas, eles pesquisam. E assim, no final, eles trazem uma solução maravilhosa. Por exemplo, se vocês quiserem até participar, né? Vai ter agora uma apresentação que eles estão trabalhando a venda incentivada, porque teve um período que nós começamos a trabalhar a venda incentivada e que os colaboradores estavam bem, eles também estavam incentivados e conseguiu fazer um bom trabalho. E atualmente não estava, então a gente passou essa problemática para o Scrum. E aí eles começaram a fazer, e eu estou sabendo aí já, né, pelas conversas, pelos bastidores, que vai vir aí umas soluções muito bacanas. Né? Que bacana. Então, assim, esses projetos, eles possuem um tempo determinado? Ou como é que é? É semanal, é mensal, tem que entregar no mês? Como é que funciona isso? Pois cada unidade tem 3 equipes. Aí uma equipe pega uma semana, uma problemática, aí ela desenvolve, a outra semana é de apresentação, aí para outra equipe já pega uma problemática e assim vai. É bem rápido, é bem dinâmico. Assim, é uma semana para desenvolver, e aí eu ou ela, a gente vai, geralmente na segunda-feira, a gente vai fazer a revisão, né? A gente vai reunir com eles e ver se a proposta deles está de acordo com o nosso feito. Porque a gente tem um feito, ele tem que entregar um feito que é alguma ferramenta, algum projeto que vai resolver aquela problemática. Porque no início, porque a gente foi desenvolvendo, né? No início, o que acontecia? Eles pegavam a problemática e no final eles traziam mais problema pra gente. Por exemplo, assim, a gente falava, o quê? Mais problemas. Eles chegavam, lá no sul da padaria tá acontecendo isso. Aí acabava não trazendo um feito, realmente uma solução, né? Aí a gente desenvolveu, eles têm que entregar o nosso feito agora. E agora eles têm essa missão, eles têm que entregar o feito, eles têm que pegar os dados, analisar os dados, fazer a medição para poder, e no final, depois de implementar, fazer a medição novamente para entregar resultado. Legal. Né? A gente tem que trabalhar realmente com os dados e resultado.
E aí logo que a gente começou essa nova modalidade aí de Scrum, e eles traziam tudo, o feito vai ser o checklist. O checklist aí já estava assim, é tanto checklist que a gente não aguenta mais, né? E aí eles começaram a fazer como é que é o nome? Gestão à vista? Gestão à vista. E assim, essa parte da gestão à vista ficou muito legal, que eles começaram a criar alguns quadros onde você visualiza e você já sabe se foi realizado ou não. Eles trabalham lá uma avaliação na padaria, um quadro que tem lá e aí um colaborador viu o outro fazendo algo de errado, não atendendo muito bem o cliente, ele vai lá e coloca, a Heloísa fez uma carinha vermelha para a Heloísa. Aí viu ela atendendo o cliente muito bem, tudo, uma carinha verde. Uhum. E aí depois tem um momento que eles se encontram, por exemplo, se for uma ação do Scrum, né, que a líder do setor reúne, e aí a pessoa vai explicar o porquê que a pessoa ganhou a carinha vermelha ou ganhou a carinha verde, né? E aí tem a explicação, um momento de bate-papo deles, onde eles falam, né? E aí, assim, a ideia é que aquela pessoa que recebeu a carinha vermelha possa refletir sobre a ação que o colega viu ela fazendo, né? E esses feedbacks, né, digamos assim, eles são feitos diariamente? Diariamente. Nesse caso da parte, ele fez no DDE. Sim, que já é o momento, né? É o momento para isso. Assim, isso não está em todos os setores. Por exemplo, foi algo que foi desenvolvido dentro do Scrum para aquele setor, por alguma problemática que estavam tendo lá. E aí, assim... Isso pode ser replicado, né? Já pode foi ser replicado para os líderes e gerentes. Os líderes gerentes, eles pegaram esse projeto que foi do Scrum e eles fizeram para eles, né? Agora eles têm, acho que agora a gente precisa uma vez por semana que eles reúnem e eles pegam lá as carinhas vermelhas deles e tudo mais e vão discutir, eles mesmos se dão feedback, né? Porque aí não fica dependendo de algo que, eu vou ter que esperar a dona da empresa vir aqui me dar um feedback. Eles entre si dão feedback, e aí é bem interessante. Legal, isso é importante. E assim, essas equipes, elas nunca é a mesma equipe? Ou elas são todo tempo trocando? Dos Scrum? Não, são as 3 equipes que foram formadas, foram fixas. O que inovou um pouco ali, tipo assim, algum colaborador ou saiu da empresa, ou, não, tem algum motivo aí, por algum motivo ele não vai mais participar, aí a gente convida outro colaborador, né? A gente fechou essas equipes anuais, porque acabava que ficava muito cíclico, ficava muito demorado, porque assim, o colaborador que entra na escola, ele tem que entender o processo do Scrum, é algo muito rápido, então, antes de montar as equipes, montou as equipes, aí eles participaram de uma oficina para saber se eles realmente queriam participar, foi explicado como é que funcionava a ferramenta, foi dado esse treinamento para eles, aí essas equipes continuaram. Assim, sai algum outro colaborador, quando entra, aí já é missão deles mesmo explicar a ferramenta, né, para eles. Aí provavelmente no início do ano que vem, a gente vai fazer as inscrições novamente para outros colaboradores poderem participar. Que legal. E eles têm um desafio, que é não deixar de fazer o trabalho deles, que é o do dia a dia, né? Sim. Tem que fazer o projeto, né? Isso. Que bacana, gente. Que bacana. Eu fico feliz com isso porque a gente aqui, nós somos uma empresa de tecnologia e a gente tem processos parecidos. E a gente vê que dá certo. Então, hoje, nosso colaborador, além da atividade dele do dia a dia, ele participa de projetos que ele precisa entregar. Então, isso vai estimulando, mas desperta novas habilidades, né? Que às vezes a gente nem sabia que o colaborador tinha habilidade para tal projeto, né? Então, isso é muito bacana. E como eles têm, né? É bem interessante. Uma das coisas que eu sempre falo muito assim, quando eu faço reuniões com eles, quem está na prática do dia a dia é que sabe, né, muito, eles dão muita sugestão boas, né, que a gente consegue aproveitar bem, né, e passar para os outros também. Elisângela, vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui que já é mais familiar, mas no sentido do negócio, né? Como que é para você ter sua filha hoje trabalhando ali com você, né, no negócio, porque ela dá 3 anos, né, Luísa? Você está na operação. Qual foi o impacto de ter sua filha ali num cargo de liderança, de administração? Né? Como é que você vê tudo isso, assim, o papel da Heloísa hoje? Né? Foi muito bom, né? Foi muito bom, porque assim, né, quando ela veio trabalhar ali, aí às vezes eu achava que não vai muito não. Uhum. E aí agora ela pegou um ritmo muito bom, né? Então foi algo ali que, por exemplo, que ela realmente começou a se achar, como ela falou, ela fez administração porque é o que ela realmente queria, né? E aí quando ela começou a ter a prática na empresa e a teoria, né?
E aí, justamente, ela começou a ver, poxa, mãe, a gente está no caminho certo, a gente realmente está buscando, é isso aí. E a Heloísa, ela é uma menina que ela estuda muito, né? Ela busca muito, ela pesquisa muito, então, assim, ela agregou bastante, né? E como ela falou, o Francisco e a Carla, que é o meu irmão e a minha cunhada são meus sócios, né? Somos 3 sócios. Eles não querem mais estar, por exemplo, eles não gostam de participar de reunião, essas coisas todas. Então, assim, por exemplo, a minha cunhada, ela trabalha muito na compra, ela faz muito ali na loja do Ponta Negra, o social de conversar com as clientes, por exemplo, ela conhece muitas clientes lá do Ponta Negra, né? O Francisco, ele tem uma visão, assim, bem empreendedora, tipo assim, ele passa ali, ele vê um ponto, ele diz isso aqui... ele tem muito essa questão, assim, né? Mas eles não estão muito dentro do processo em si, né? Então, é como ela falou, nós temos o Jean Lemos, que é o nosso gerente, eu já passou por um processo, assim, trabalhando comigo várias pessoas, né? E eu vejo que o Jean, ele foi, assim, a pessoa certa, né? E aí o meu sobrinho também, que ele faz faculdade de engenharia de processo, e a Heloísa faz de administração, então meio que casou, né? Então nós 4 fazemos a gestão da empresa, né? Que legal, que legal. Ela costuma falar assim, mãe, eu vejo essa equipe aqui com a gestora do... Eu chamo de Dream Team, porque assim, a gente é bem diferente, porque ela tem a experiência, né, de gestão realmente, que é muitos anos que nada tira isso, né? A gente aprende muito com ela. O Jean, ele vem do distrito, né? Então ele tem uma experiência de processo muito boa, de operacional muito bom, realmente, ele é nosso gerente geral da empresa. O Gabriel também, ele tem uma cabeça muito de processo, de fazer engenharia, né? E também vai trabalhar na compra, ele traz uma outra visão pra gente, né? E eu ali já sou muito sonhadora, né? Eu gosto muito de estar vendo o que está acontecendo lá fora para trazer uma inovação para dentro da empresa, né? Então acho que foi muito legal porque a gente casou muito as ideias, né? A gente tem um propósito que entre si, né? A gente quer fazer a empresa crescer, com certeza, mas assim, cada um com a sua cabeça diferente, a gente se complementa ali, né? Sim. E aí foi muito bom. Até foi uma dificuldade para a gente no início se alinhar, né? Para todo mundo estar com a mesma visão, com bater as ideias, né? Bater as ideias, ter a mesma visão de empresa, assim, porque são questões diferentes, né? Mas aí, quando a gente conseguiu dar essa alinhada, a gente faz nossa reunião lá, que é da gestão, toda semana, e a gente bate as ideias, né? Consegue conversar, trazer coisas novas, e aí pega a problemática, e um traz uma solução, outra... Então, assim, realmente eu acho que a nossa equipe hoje, nós 4 que fazem a gestão da empresa, acho que está muito boa, a gente tem um time muito bom ali para estar levando a empresa à frente. A gente reúne toda terça-feira, né? Juntamente com o nosso consultor, e dali a gente sai para passar esse trabalho para os nossos gerentes e líderes. Legal, legal. Que bacana isso, gente. Olha, eu acho que eu fico muito feliz mesmo de ver uma empresa, um grupo de gestão familiar se identificando, tendo o mesmo propósito, que isso é muito importante, não tem ninguém que está destoando, né, da visão do negócio, porque assim vocês ficam mais fortes, né? E o que é legal aqui é que a gente tem a experiência da Elisângela e a vontade, a inovação, a busca incessante da Heloísa, né, para fazer esse negócio crescer. Eu acho que vocês têm de fato uma se complementa, né, com a outra. Então eu tenho uma pergunta para a Heloísa. Heloísa, como que é você, no auge da sua juventude, estar liderando uma empresa, né, com, como você falou, 200 funcionários, né? Como é que é ser essa líder que tem que inspirar a galera, que tem que dar orientação? Como é que é para ti isso hoje? Olha, assim, agora já é tranquilo, né? Já é parte do meu dia a dia. Quando eu comecei a trabalhar, acho que tinha 17, assim, foi um pouco... eu tive uma mudança muito brusca ali de quando eu saí do ensino médio, que assim, meu único... só tinha que estudar, né? Para entrar no mundo dos negócios, assim, como eu sempre fui muito ambiciosa, eu botava muita pressão em mim, que eu precisava fazer tudo, e, enfim, eu estudava muito, né, eu gosto de ler sobre o negócio, sobre empreendedorismo e tudo mais, e aí eu comecei a realmente ver, foi assim, um processo muito de
como se diz, de autoestima, para eu pegar o que eu aprendia e eu falar, ó, a gente pode fazer isso aqui, né? Sou muito tímida, muito na minha, assim, e antes eu ficava muito ali só mais ouvindo, né? E aí foi um processo realmente de, aos poucos, hoje em dia é tranquilo, assim, eu não tenho problema nenhum em falar à frente de funcionário, ainda é tranquilo. Mas assim, é entender realmente o meu papel, né? Foi uma mudança que no início também foi muito brusca, né? De sair do ensino médio já chegando um negócio ali que tu tem que ser uma líder, é um pouco estranho, né? Mas hoje em dia é tranquilo e assim, acho que é só crescimento, né? Que a gente tem daqui pra frente. Foi bem interessante essa questão aí dela, porque ela era muito calada, né? E assim, ela era um pouco séria ali, passava pelos funcionários, dava um bom dia, mas... E aí, quando a gente começou a fazer algumas oficinas, né? E aí a gente começou com um projeto onde eu reuni os líderes para passar algum ensinamento ali para eles, né? Aí ela que preparava os slides e passava, né? E aí, assim, ela ia lá e falava assim, Caramba, né? Fiquei até orgulhosa, tem talento, né? De ver. Vai. Graças a Deus. A gente tem até uma gerente que é antiga, que conhece ela desde pequenininha, né? A Jússi. E aí ela disse, nossa, né, dona Elia, a Elô tá indo bem, né? E assim, ela até nos surpreendeu, por exemplo, quem trouxe essa questão do propósito da empresa, né? Que até então a gente tinha missão, visão e valores, né? Uhum. E aí ela disse, não, a gente tem que trabalhar o propósito da empresa, porque toda empresa que cresce tem que ter propósito. E aí quem trouxe essa questão realmente do propósito foi ela, né? E aí foi quando a gente chegou realmente ao propósito da empresa e a gente reuniu com todos os funcionários, fizemos uma oficina com todos, sem exceção, todos tiveram que participar. E assim, ela estava realmente à frente, né, explicando para eles como que era o propósito da empresa, como que deveria acontecer, né, essa questão realmente do se importar em algo que não estaria no lugar correto, né, de um produto que tinha que levar a confiança para o cliente, por isso não tinha que ter um produto fora da validade, né, e assim a gente fez toda a oficina e ela realmente puxou esse projeto realmente à frente e a gente percebe que foi algo que disseminou, porque não é muito fácil implantar, né, essas coisas. Por exemplo, quando veio a consultoria do Sebrae, ali em 2013, a gente fez uma oficina de atendimento ao cliente, né, com os colaboradores. E aí, na oficina de atendimento ao cliente, foi criado como deveria ser o atendimento lá, mas as pessoas não faziam, os colaboradores não faziam. A gente dizia, tem que ser feito aqui, tá aqui, ó, o papel. Você tem que falar isso, você tem que perguntar isso, mas não se fazia, né? E aí a gente começou a perceber que o problema estava na nossa liderança. E aí foi quando a gente começou a trabalhar a liderança, né? Então, assim, todos os nossos líderes e gerentes foram trabalhar essa parte da questão emocional mesmo, de fazer coach, de realmente... Hoje, por exemplo, nós temos dentro da empresa um grupo de estudo de leitura, né? Eu que estou coordenando, por enquanto ainda eu que estou coordenando esse grupo de leitura, mas ele é um livro que veio desse trabalho, que é Se Tudo Mudou, Mude Tudo, e assim, é muito bom porque a gente passou a falar a mesma linguagem, né? Então, assim, eu primeiro comecei só com o gerente, eu digo, não, depois vamos parar, vamos iniciar novamente, fazer o estudo junto, todos os líderes e gerentes precisam fazer o estudo desse livro. E aí, assim, foi algo muito bom, que a gente começou a perceber e o desenvolvimento de cada líder, de cada gerente, né? Então, assim, antes, quando veio a consultoria, a gente não tinha indicadores na empresa, a gente vendia bem, mas ninguém tinha indicador, ninguém tinha meta. Então, assim, foi um processo, né? Foi se criando ali ao longo do tempo. E hoje já faz parte, né? Perceber esses indicadores já faz parte do dia a dia de vocês, né? Como eu falei, desde que eu entrei na empresa, a minha missão ali, o meu objetivo era organizar a empresa. E assim, hoje eu digo que o Ironhaque também é organizado. Que legal. Agora a gente vai para uma outra fase também que é bem desafiadora, que é agora crescer, né? Trabalhar a marca. A gente está indo para a terceira unidade, mas acho que vão vir outras, Já né? pode falar onde vai ser a terceira unidade? Ser na Avenida Recife, ali perto de uma Manauara. Legal. Show de bola. Gente, olha, tem uma novidade aqui. Vocês conhecem o Jaraqui Valley?
A Alexandre me informou, né? Ela falou que foi indicado, né? Isso, assim, o Jaraqui Vale, deixa eu contextualizar para vocês, é uma organização que organiza todos os eventos e está por dentro de tudo que acontece no segmento empreendedor da nossa região. Então, eles trazem palestrantes, eles fazem encontros com outros empreendedores para difundir, né, o ecossistema da nossa região. É uma organização que já tem mais de 10 anos atuando aqui na nossa cidade, né, um grupo de pessoas ali que se mobilizam e que eles possuem todo ano uma premiação para reconhecer quem são os atores, né, do empreendedorismo inovador da nossa região. E esse ano voltou a premiação, ano passado não teve, né, teve, mas foi online, né? Esse ano voltou a premiação do Jaraqui Vale, o Jaraqui Graúdo, que é o nome do prêmio, e existem várias categorias. Uma delas é a categoria de corporação. E o Iroiac foi citado, né? Citado não, está entre as top 10 corporações, né, com a questão da inovação na nossa região. Então vocês estão concorrendo ao prêmio, né? A gente que, como é fã do trabalho de vocês, quando saiu lá, a gente falou, caramba, olha, o Iroiac tá participando. Então a gente ficou muito feliz e eu queria saber como é que vocês receberam essa notícia, se vocês já conheciam, como é que foi isso para vocês? Não, eu não conhecia, na verdade. Ela que me falou, eu até fui pesquisar, eu não conhecia, não. Mas eu não tinha visto ainda. Acho que eu vi alguma coisa no Instagram, mas eu não... Luísa nem me falou, nem sabia que a gente está indicado. Primeira mão, então. Ano passado nós ganhamos um prêmio do Senac, né? Das 10 melhores empresas de Manaus, nós fomos uma das 10, né? E esse ano também a gente está concorrendo pelo Sebrae. Maravilha, mais um prêmio aí então, mais um prêmio para concorrer. E nós também estamos no PQA, né? Não é muito comum no PQA, acho que é a participação do supermercado, mas já é a segunda vez que a gente participa, e esse ano a gente participou com 2 temas. Até para tirar um pouco da zona de conforto, né? Eu falei para ela que a gente foi justamente, eu levei no caso, esse projeto de gestão de pessoas que a gente fez, né, de liderança. Trabalhar com pessoas. Nosso gerente geral levou um projeto de perdas de desperdício, né? E aí, assim, é bem legal a gente fazer um projeto e levar para apresentar. Assim, porque a gente tá no nosso dia a dia aqui e a gente vai fazendo, né? Quando a gente pega a dimensão realmente de olhar o projeto do início ao fim e apresentar isso, mostrar resultados, é bem legal. A gente analisar realmente a trajetória, né? Porque a gente sabe que foram muitos desafios, assim, essa parte de gestão foi mais ou menos quando eu entrei em 2019 que a gente começou esse projeto assim de trabalhar pessoas, né, trabalhar líderes, e assim realmente foi um processo muito árduo pra gente, porque assim a gente já tava com uma visão ali de crescimento e tudo mais, mas assim, como é que se cresce se você não tem líderes, pessoas, né, preparadas para encarar isso aqui com a gente? Então assim, realmente foi um trabalho que foi muito difícil, assim, no início teve muita resistência, né, dos nossos líderes, porque eles não eram acostumados a serem cobrados com metas, indicadores. A gente tem que, hoje em dia, a gente tem que estar sempre desenvolvendo a mais, né? Eu falei assim, a gente estava na reunião agora com eles, eu falei, no dia que você entrar na loja e estiver tudo perfeito, sai e entra de novo, porque tem uma coisa errada, né? Então, assim, a gente evoluiu muito, mas ainda tem muito a evoluir, né? Então, é sempre esse processo, e essa mentalidade, como ela falou, esse processo com o coaching, né? É até meio estereotipado a parte do coaching, né? Até eu ouvi assim, vamos fazer coaching, não sei o quê. Eu achava, não, é muito besteira isso aí. Mas, assim, foi muito importante para os nossos líderes e gerentes, porque, assim, a parte emocional, ela é muito importante dentro de uma empresa, né? E ali tinha muito líder, gerente que tinha uma resistência muito grande, por exemplo, de entregar um resultado, assim, que, eu não consigo fazer isso, né? Mas por que não? E a gente não entendia. E ali, acho que até o Flávio Augusto, que ele é muito conhecido, né? Eu lembro que eu vi um vídeo dele falando, que eu até mostrei pra ela que eu não esqueci, né? Como é que se transforma líderes, né? Você tem que ser um ajudador daquelas pessoas, né? Então, acho que esse trabalho que a gente tem feito, até nesse grupo do livro, é muito legal, porque troca experiência, a parte emocional mesmo da pessoa, que é destravar mesmo ali, como é que o Magela chama? Os indicadores ruins lá. Sabotadores. Os seus sabotadores, né? Que é ali no emocional de realmente desenvolver. E a gente fala muito que foi muito importante, porque a gente foi um setor essencial na pandemia, né? A gente trabalhou ali
até agora, nos dias assim no dia que ela me arrepio um pouco, no dia que faltou oxigênio, falaram, vai fechar o supermercado, e aí o supermercado lotado, e o iFood ali bombando, a gente não tinha estrutura para estar aguentando aquilo. E assim, foi muito emocional para lidar com aquilo e também preparar um pouco da parte. Porque assim, as pessoas esperam do supermercado que ele faça tudo perfeito, né? Ali de entregar tudo da forma que todo mundo tá com medo e as pessoas esperam das empresas que elas façam alguma coisa, né? E ali a gente tem que estar trabalhando nisso, naquela pressão toda, né? A gente, infelizmente, também perdeu familiares e, enfim, muitos colaboradores perderam familiares. Todo mundo... Acho que quem trabalhou em setor essencial, a maioria pegou a doença, né? Então, assim, realmente foi a questão emocional. Ali a gente viu que a gente tinha uma equipe muito boa, porque, assim, ninguém se absteve em nenhum momento de estar ali, sabe? Todo mundo com o propósito de entregar ali realmente para o seu cliente o melhor ali. Eu lembro que a equipe do delivery, né, teve dias assim que foi tão louco que até a gente desceu para preparar a entrega. Então, eu vi ali a equipe do delivery tão prontamente, muito maior do que eu não tinha experiência nenhuma, foi assim, horrível. Mas eles faziam tudo e assim, eu vi que o processo estava tão alinhado de ter, até aguardar, por exemplo, a entrega era preparada, mas ele não saía de imediato. Então, ali toda a parte de frios e de carne era colocada no processo de talho resfriado. E assim, por mais que o cliente não soubesse que aquilo ali estava sendo passado por esse processo, os colaboradores tinham a preocupação de estar fazendo tudo certinho, porque sabiam que tudo tinha que chegar certo na casa do cliente, né? Então, não foi desculpa para eles naquela loucura entregar alguma coisa estragada, algo do tipo. Então realmente foi tudo feito de uma forma muito certinha, e não só porque a gente estava exigindo, porque eles estavam sabendo e entendendo como é que tinha que ser feito o processo, né? Então foi muito interessante isso pra gente. Aí quando começou, né, em 2020, né, em março de 2020, até... Eu acho assim que a pandemia ela teve vários momentos, né? Teve o momento de desespero das pessoas que pararam de trabalhar e tiveram que ficar em casa, né? Que ali é uma situação até desesperadora, mas a nossa era de ter que trabalhar, ou seja, você tinha aquela coisa de ter que trabalhar, mas você corria o risco de levar a doença para sua casa, para sua família e tudo mais. Então, assim, essa questão realmente de preparo emocional que a gente tinha que ter. E aí, de lidar ali com o cliente, de atender o cliente, de saber que um cliente faleceu, que um cliente está doente, aí de muitas vezes ter que confortar, né, os clientes. Então, assim, tudo isso a gente teve que viver e ter essa questão emocional realmente segura, né? Lá logo começou assim, nós já tínhamos uma estrutura de delivery, que o nosso delivery já tem aí 20 anos, né? Logo que a gente começou com uma bicicletinha, fazendo entrega aqui no Veralves, e aí a gente já tinha uma estrutura de delivery nas duas lojas. Na pandemia a gente teve que ampliar assim, correndo, né? Foi quando realmente veio aí o nosso aplicativo, e a gente teve queda em alguns setores, por exemplo, a padaria, que teve que tirar as mesinhas e tudo mais, não podia ter atendimento dentro da loja. Mas a nossa equipe prontamente, sou da padaria, mas está precisando aqui no delivery, então correu para o delivery para ajudar, né? Então, assim, porque o delivery ele é trabalhoso, né? Na realidade, o cliente ir na loja, você precisa de um atendimento ali, outro aqui e tal, mas ele separa as compras dele. O do delivery não, você tem que fazer o que o cliente faz, né? Então, separar com cuidado, de mandar um produto com qualidade para o cliente, o motoqueiro ainda não vai levar, então vou guardar aqui no freezer o que não pode ficar fora, né? Então, todo esse cuidado que a gente teve que ter, né? E eu lembro assim que bem no início, que a gente ainda estava se organizando, correndo, teve uma cliente que postou, nossa, olha, 11 da noite o motoqueiro do Herói está entregando as minhas compras, né? Então, são essas coisas que é bem gratificante para a gente, né? E aí nós chegamos no momento que a gente conseguiu ali se organizar para atender o nosso cliente da melhor forma possível, sem ficar também, logo bem no iniciozinho, assim, na primeira semana, a gente estava tão corrido que teve dias que o nosso gerente saiu da loja às 2 horas da manhã, né? E no outro dia tinha que retornar. E aí a gente se organizou, né, até o momento de que, quando foi na segunda onda, eles que fechavam 8 horas da noite a loja, a gente conseguia fechar 8 horas
da noite com os nossos pedidos entregues de uma forma organizada, né? A gente conseguiu chegar ao nível Já de aprenderam com organização. a primeira, Isso, né? Quando vem a segunda. exatamente. Que legal. Eu costumo falar que os extremos, né, eles revelam, né, quem de fato nós somos e as próprias empresas. Quando a empresa está muito bem, vai revelar como é que ela vai se comportar com relação a isso. E quando ela também está numa situação delicada, como era que vocês se depararam ali com o Covid, pandemia, tudo muito novo, um monte de gente, e não podia fechar, e ao mesmo tempo tinha questão da saúde, e vinha assim, uma situação chata até, né? Mas revelou quem de fato são as pessoas que trabalham no Iroiac. Então isso é bem interessante, né? Saber assim, e mais ainda que os clientes perceberam, né? O empenho de vocês, a organização, a boa fé de vocês ali para fazer aquelas coisas acontecerem. Então é bem bacana isso, gente. Parabéns mesmo. Acho que são poucas as empresas que conseguiram lidar com essa pressão extremamente negativa de uma forma que tivesse dado assim para levar, sabe? De uma forma que desse para passar por aquilo sem grandes estragos, né? Apesar de saber que teve muita fatalidade. Gente, eu queria fazer uma pergunta agora, já entrando na parte final do nosso podcast, sobre o futuro, né? Vocês puderem me responder o que vem pela frente, o que vocês estão imaginando, o que tem de processo novo. Vocês contaram que tem uma loja nova que está vindo aí. O que tem? O que vocês esperam assim, para o mercado daqui para frente, né, do Iroiac? Sim, assim, eu sou muito bichada e muito sonhadora, né? Eu vejo muito e tem alguns mercados que a gente tem como inspiração, né? O Verde Mar, que é em Belo Horizonte, né? Tem o Mercadinho São Luís, que é lá de Fortaleza, do Ceará, que também é uma inspiração pra gente. Então, assim, antigamente eu pensava assim, olha, nesse modelo de supermercado que é o nosso, que é um supermercado que entrega ali muito serviço e muita qualidade, né? Eu falei, eu acho que a gente não consegue mais que 5 lojas, né? E eu vejo que hoje é totalmente possível, assim, hoje em dia, por exemplo, o Mercadinho São Luís, o Verde Mar, que são referências pra gente, tem ali mais de 20 unidades, assim, com faturamentos altíssimos, competindo ali com os grandes atacarejos, né? Então, assim, eu vejo que ainda é muito o começo dessa história, né, do Iroiac, desse segmento, para esse tipo de supermercado. Em Manaus, não é um segmento que é tão explorado, a parte desse mercado mais que vem de serviço, né? A gente tem muito atacarejo, muito hipermercado, mas esse mercado que vende mais serviços, atendimento mais personalizado, ainda não é um setor tão explorado aqui, mas que ainda um mar de possibilidade para a gente, né? A gente está indo para a nossa terceira unidade, que foi um investimento muito alto para a gente, porque foi um terreno próprio, né? Então, assim, o mercado ele requer muito recurso financeiro. Com certeza isso a gente precisa de uma preparação, né? Porque é um investimento muito alto montar uma loja, mas com certeza eu acredito que venham algumas próximas lojas, né? Além de, com certeza, a gente está levando sempre a nossa essência, o nosso atendimento, a nossa essência realmente disso, mercado, de mercadinho, de atendimento de qualidade para esses supermercados. Então, realmente estar inovando ali dentro da nossa operação, que eu acho que isso é muito importante, né? Dentro da nossa operação, a gente está nas unidades que a gente já tem, está sempre inovando, trazendo melhorias para os nossos colaboradores e para os nossos clientes, né? Mas ali no futuro está com unidades novas, né? Com modelos diferentes, trazer algumas coisas diferentes. A nossa unidade nova já vem com um modelo de loja diferente. Então, assim, é empolgante pra gente, né? A gente participar das reuniões lá com arquitetos e tudo mais, né? Eu falo que a única parte da obra que eu gosto é a parte de arquitetos, né? Porque o resto é muito estresse, meu Deus do céu. É sofrimento, mas é muito bom, vai tudo montadinho ali, quando sai do projeto, realmente vai. Eu lembro que eu vi ainda o supermercado da Ponta Negra, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Pra mim, assim, tá uma loja muito linda, né? E eu ver ali tomando forma, sair do projeto pra realidade foi muito legal, né? E acho que é uma tendência pra gente. Agora a gente tem uma empresa mais organizada, como ela falou, a missão dela era organizar a empresa, agora a gente tá cada vez mais organizado, crescendo, né? Missão cumprida. Claro que, assim, muitos pontos a melhorar, com certeza,
Mas agora que a gente está com essa organização, de uma base mais forte, só está crescendo realmente, né? A oportunidade de crescer é agora. A gente sabe que todo ano aí chega no mercado novo, o varejo é algo que não para de crescer e a gente tem que estar acompanhando esse mercado. Bom, como eu falava, antes das pessoas perguntavam, e qual é o projeto, né? Vai abrir uma terceira loja e tal? E eu dizia assim, não, eu quero me organizar porque eu acho que não dá para crescer desorganizado, né? E hoje dá até frio na barriga, né, de ouvir ela falar, mas assim, não vai ser algo que eu vou impedir, né? Se for um objetivo dela e do Gabriel, eu vou acompanhar. Eu lembro que o meu irmão e minha cunhada, eles só vivem falando, eu vou me aposentar, eu vou me afastar. Eu não, eu quero continuar trabalhando, né? Legal. Então, assim, a ideia é que eu possa apoiar e ajudá-los da melhor forma, né? Nesses sonhos aí, nesses objetivos dele, né? Então, assim, pra gente, acho que vai ser um dia de muita festa na inauguração da terceira loja, porque vai ser o primeiro que é um ponto nosso, foi um imóvel que nós compramos mesmo, né? Os outros 2 é aluguel. Então, pra gente já vai ser algo ali que a gente vai festejar muito, né? E aí, talvez possa vir a 4ª ou a 5ª, né? Quem sabe? Maravilha. Tem previsão, gente, para a terceira loja? A gente quer inaugurar a terceira loja até junho de 2022. Maravilha. Gente, sensacional. Adorei o bate-papo aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Uma aula aqui, deu para aprender várias coisas aqui. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte aí deve ter anotado muita coisa bacana. Enfim, acho que é isso. Valeu! Bom.